Fala, seus crimes, voltei de novo. Mas dessa vez foi pra trazer um vídeo mais curioso do que realmente falar alguma coisa, né? Porque pelo que eu vi nos comentários tem muita gente com essa dúvida também. E eu queria deixar claro que, na verdade, todo mundo tem essa dúvida. Por exemplo, eu tava lá conversando com o pessoal lá no Reddit e a gente ficou se batendo por um bom tempo. E tudo que a gente conseguiu dizer é que provavelmente o criador de Toaru tava querendo zoar a gente e só botou informações aleatórias. Como assim? A gente meio que começou a mostrar as teorias que a gente tinha. Cada um tinha uma teoria meio diferente, mas todos eram principalmente a que falava que provavelmente ele era o Aogami. A gente tava na certeza que era ele. Só que aí a gente pegou e falou, vamos lá aqui discutir pra ver se essa possibilidade é realmente real. A gente começou a comentar, falando, e aí a gente percebeu uma coisa. É bem provável que não. Aí você deve estar pensando, quer dizer que acharam uma prova de que não era ele? Ou então vocês encontraram outra pessoa com mais possibilidade? Não, a gente não achou nenhum dos dois. É que existe alguns fatores que ele colocou no Aogami que aí entrariam em conflito. Só que aí outra pessoa chegou com a possibilidade do Aogami ser na verdade uma dupla personalidade do Aihana. E aí todo mundo que já tava na certeza, espera, não é ele, aí ficou no conflito de novo. Mesmo que todas as dicas que a gente teve até agora mostrando que realmente a possibilidade de ser ele era mais alta, existe uns contra que a pessoa fica totalmente enforcada, tipo, peraí, mas como? Por isso eu também queria ver a opinião de vocês sobre o assunto. O que é que vocês acham? Eu vou trazer aqui todas as informações e aí eu quero ver vocês montando aí nos comentários as suas teorias. Hoje vamos discutir sobre o Esper Level 5 que não foi mostrado na história. Principalmente em Reigan T, onde todos os outros apareceram, menos ele. Sim, o sexto Esper Level 5. Uma coisa que vale comentar é que pra nós, eu não sei se isso foi revelado no anime agora, se foi um dos capítulos da novel e eu buguei. Bom, mas a questão é que a gente já sabe o nome dessa pessoa. Sim, o sexto Esper Level 5 se chama Aihana Etsu. No entanto, primeiramente, nós nem sabemos se é um homem ou uma mulher, mesmo que o nome Aihana Etsu pareça ter algum gênero. Se você presta bastante atenção, você vê que não tem gênero esse nome. O segundo é que, mesmo que já tenha ficado quase certo que esse seja o nome realmente do Esper Level 6, não, do sexto Esper Level 5, existe uma questão. Também há a possibilidade de que esse não seja o real nome dele. Isso porque existiram vários Aihana Etsu. Como assim existiram vários? Eu vou explicar, tenha calma. Mas podemos dizer que existia o verdadeiro Aihana Etsu, que é o Esper Level 5, que fica no sexto lugar, esse que a gente está discutindo em questão. Mas também existe o Aihana Etsu Impostor, que era um menino que usou o nome de Aihana Etsu, que estava presente durante a batalha no centro de aprendizagem. Também tinha o Kanou Shinka, o menino que levou o nome de Aihana Etsu quando foi ao Dianoide para procurar pistas sobre a amiga Frenda Selvium. E também, é claro, existiu o Aihana Etsu, o impostor do capítulo 12 lá do Novo Testamento. Era um menino que usava o nome de Aihana Etsu, que conhecia Kanou Shinka. Existiu outro Aihana Etsu que participou do jogo da morte lá no capítulo 12 também. Era uma garota que participou de um jogo da morte e foi resgatada por Yokozuka. Ih, esqueci o nome. Agora você deve estar pensando, espera aí, por que tem tanta Aihana Etsu? O que é que tá rolando? Isso é principalmente por causa da habilidade do verdadeiro Aihana Etsu, se podemos falar desse jeito, já que eu estou botando no masculino, só que lembrando de novo, não sabemos o gênero. Isso tem a ver muito com a habilidade dele. Eu vou dar aqui um resumo. Não vou resumir. Eu vou dizer o que a gente sabe até agora da habilidade. A habilidade de Aihana Etsu permite que ele dê poder a outras pessoas, transformando elas no ideal que elas têm de si mesmo. O que seria... Quando ele dá um poder para você, você tem que imaginar o seu ideal, como você queria que você fosse para você ser o seu perfeito, o seu ideal. Aí, quando ele te dá esse poder, você consegue se tornar esse ideal. É meio complicado, sim. É meio estranho também de entender. A gente também não faz nem ideia de como isso funciona. Não sabemos se isso é uma magia, se isso é uma gemstone, se isso é habilidade Esper. Provavelmente é, porque é level 5, você deve estar pensando. Mas lembrem-se, colocaram o Sogita também como um Esper level 5 e ele era uma gemstone.
Uma coisa que a gente sabe sobre isso, de tornar a pessoa o seu ideal, para que isso funcione, essa pessoa tem que primeiro aceitar esse combinado, ele vai fazer essa proposta. Você tem que aceitar e tem que usar o nome de Aihana Etsu. Quando você faz isso, começa a se denominar de Aihana Etsu, aceita o contrato, tudo assim, o seu poder se eleva, você vai pro seu ideal, e isso não importa se você fosse um fracote antes, então não tem nada envolvendo um treinamento ou aumento de nível. Teve uma vez que ele tentou fazer isso com o próprio Toma. Sim, ele tentou dar o nome dele pro Toma para que ele conseguisse fazer algo que os dois estavam querendo. E quando ele falou isso, ele falou que se o Kamijo quisesse, utilizando esse nome agora de Aihana Etsu, ele poderia recuperar as memórias que ele perdeu lá no coisa da Index, ele poderia recuperar as memórias que ele tinha da Misaki bem antes de todo o Old Testamento. É um negócio bem antigo que eu ainda não tinha falado antes, mas o Toma não aceitou, ele tinha os motivos dele para não aceitar. Pelo que a gente pôde notar, o Aihana sabia sobre muitos dos acontecimentos que rolaram envolvendo a magia. E o mais louco é que pensa assim, ó, em Old Testamento rolou tudo aquilo, rolou até a Terceira Guerra Mundial, que poderia ter acabado com o mundo. Em New Testamento aconteceu um monte de coisas. E o maluco nunca quis se envolver. No entanto, agora, por causa da Anne Sprengel, ele começou a aparecer. Ele apareceu fisicamente lá na frente do Toma. O maluco esperou tudo de ruim acontecer pra agora ele resolver aparecer apenas. O que tá rolando? Por que ele tomou essa decisão agora? Outro fato que a gente acredita fazer com que ele não seja uma Gemstone é porque a Rensa, vocês devem se lembrar da Cyborg que eu falei lá no top personagens mais fortes de Toaru lá da ciência, ela afirmou que podia utilizar o poder de Aihana Etsu. Então a gente ficou naquela, se ela pode utilizar o poder dele, então ele não seria um Gemstone. No entanto, a gente não viu ela utilizando e aí fica uma confusão. Será que ela pode ou será que ela não pode? Uma coisa que também vale a pena dizer é que provavelmente se você pesquisar muita informação por aí de Aihana Etsu, você vai se deparar com a teoria mais famosa que todo mundo fez, que é dizer que a Aihana Etsu é o Aogami Pierce. Mas de nome talvez você não saiba quem é essa pessoa. Essa pessoa aí é aquela que aparece desde o primeiro episódio de Toaru. Sim, é o amigo do Toma lá da escola junto com... vocês sabem. Ele é aquele meu loliconzinho que ficou falando da professora no primeiro episódio. Sério, o cara aparece no primeiro episódio. Toda a comunidade faz um monte de teorias de que possam ser ele. Claro, existem outras teorias. Tem gente que acha que pode ser até o Heaven Chancellor, que é o médico lá. No entanto, a que todo mundo... confirma com mais força seria de que ele seria o Aogami. Eles vão contar vários motivos pra você, mas o principal motivo de todo mundo acreditar que seria o Aogami é porque lá no começo de Toaru, o Toma estava meio que fazendo uma listinha de pessoas que ele conhecia que poderia ajudar com o problema do Style lá, o de fogo. É bem no começo, sério, bem no comecinho mesmo. Lá no primeiro caso da Index, podemos dizer. Lá ele ainda estava com as memórias, tudo, e ele estava fazendo uma listinha de que poderia ajudá-lo naquela situação. E aí ele faz que um deles poderia ser a Misaka. Então, é óbvio de pensar nisso, afinal ela é uma Esper level 5, e ele sabia que ela era forte. E a outra pessoa que ele fala é o Aogami. Por causa dessa fala do Toma, todo mundo ficou naquela. Espera, o Aogami é forte? Ele estava colocando numa lista onde ele colocou outro Esper level 5. Daí eles começaram a criar a teoria, e aí cada vez que tentavam mais encaixar as coisas nessa situação, mais aí ficava se encaixando. Como por exemplo, tinha aquela de que o Aihana dá o nome para outras pessoas para dar a elas o poder de se tornar seu ideal. E o Aogami, uma vez lá no arco do Dream Hunter, ele dava as cartas com sonhos assim para as pessoas, para elas conseguirem o sonho perfeito. Era um monte de conexões que o pessoal fazia para tentar chegar numa relação. E aí, para complicar tudo de vez, o autor vai lá e finalmente coloca ele aparecendo na frente de Toma, fisicamente agora, lá em Genesis Testament. Claro que ele fez umas tramóia lá para ninguém conseguir ver ele no volume 2. E aí todo mundo ficou naquela, espera. O autor fez o cara passar por todas essas temporadas New Testament, coisa, pra ele ficar preocupado com a Anne Sprengel agora. Por quê? Claro que precisa de muitas coisas. Você sabe quem ela é na lista dos mágicos lá. Eu mostrei como ela é forte e tal. É bem preocupante, sim. Mas
agora que ele vem agir, tipo, não podia ter feito nada antes. Aí a gente começou a tentar debater por que ele faria isso. Consideramos que ele poderia não se importar muito com a cidade academia e ele estava começando a aparecer para ajudar a Misaki, já que ela é uma das pessoas que sabe a verdadeira identidade dele. Poderia ser que na verdade ele fosse um vilão e estivesse esperando pro último minuto para atacar, e agora que ele vai fazer o ataque dele, alguém atacando também ao mesmo tempo poderia atrapalhar os planos dele. Ou poderia ser que ele só não estivesse sabendo da situação anteriores que aconteceram. Sei que é um monte de coisa, e toda vez que a gente tenta explicar essas motivações dele, menino sentido faz o próprio personagem. É claro que aí também foi da onde surgiu outra das grandes dicas de que poderia ser o Aogami, porque nesse hospital onde ele apareceu na frente de Toma, o Aogami estava, tipo, foi visto ele no hospital, mas depois que ele apareceu no hospital, aí a gente viu ele lá. Depois que a Errana apareceu, não vimos mais nem sinal do Aogami. Outra coisa também foi que uma vez descreveram ele como tendo poder suficiente para lutar uniformemente com um exército. Sim, ele poderia vencer de um exército, e mesmo que ele tivesse esse poder para derrotar um exército, fisicamente ele foi derrotado pelo Toma, tipo, não derrotado, ele foi nocauteado. É difícil de explicar. Bom, mas aí tivemos, pense, a habilidade dele concede habilidade para outras pessoas. Se não é habilidade e não é a força física dele, como ele vence um exército? Tá vendo a dualidade que temos sobre todas as informações que temos dele? Uma coisa que vale também dizer é que, pelo que o autor vive falando em algumas entrevistas e nas perguntas do pessoal, é que provavelmente o Aihana Etsu já apareceu na história. Tá, ele falou isso, mas aí a gente fica, ele tá falando das vezes que o Aihana Etsu aparecia e não aparecia ao mesmo tempo, que era tipo a sombra, ou quando falava que ele tava mexendo no celular e tal, ou ele tá falando que realmente apareceu. Se apareceu, como a gente não identificou? Por exemplo, tem também aquela teoria, provavelmente Aihana Etsu não é o nome original desse Esper, porque, como a gente sabe, todos os Esper level 5 tem um apelido que predomina o nome, que é a da habilidade assinatura de cada um deles. E aí seria Aihana Etsu o nome da habilidade, sim, mesmo que seja meio estranho, como cada um dos Esper level 5 assim pode escolher o nome para sua habilidade. Até o Regan foi dado pela própria Misaka. Talvez ele tenha dado esse nome para a habilidade, um nome de uma pessoa, e aí o verdadeiro nome dele seja outro. Bom, mas era isso que eu tinha de informação para trazer, simplesmente jogar as informações, porque eu quero ver agora o pessoal aqui ajudando eu a fazer uma teoria que faça sentido, descobrir a identidade de quem é o Aihana Etsu. Vocês acham que ele é o Aogami mesmo? Vocês têm alguma teoria de que ele seja outra pessoa? Vocês acham que ele é uma pessoa que ainda não apareceu na história e vai surpreender? O personagem novo eu também não quero muito que seja não, afinal a gente já tem uma caralhada de personagem, e aí ficar botando novo assim, sendo que o Aihana já é algo debatido desde antigamente. Falando nisso, eu botei na comunidade aí os personagens que eu vou trazer no próximo Tudo Sobre, por isso vai lá na comunidade e já deixa o seu voto. Bom, era tudo que eu queria trazer por hoje, obrigado por assistir o vídeo, valeu, falou, fui!